O líder do campeonato brasileiro, o Botafogo, tem no segundo turno um aproveitamento de equipe que luta contra o Z4. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mais especificamente para falar sobre o líder Botafogo, que não faz um segundo turno dos melhores, muito pelo contrário, já se foram praticamente 11 rodadas do segundo turno e a equipe carioca tem um aproveitamento de uma equipe que luta contra o rebaixamento. Vou trazer detalhadamente os números do Botafogo no segundo turno, a tabela completa do segundo turno, como estão os adversários na corrida pelo título do Botafogo em relação a esse segundo turno, qual é o aproveitamento do Bragantino, qual é o aproveitamento do Palmeiras, quem vai escalando mais diante desse segundo turno. Também vou trazer ao final do vídeo a probabilidade de título do Botafogo, é claro, e das demais equipes que ainda seguem na corrida. Queria que você deixasse a sua opinião aqui abaixo, se você acredita que o Botafogo ainda tem uma condição de perder esse título do Campeonato Brasileiro, se sim, quem é o principal candidato na sua opinião em relação ao título. Eu vou também pedir para você, se está conhecendo o trabalho agora, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, também para compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar agora à próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Se você já é inscrito, deixa o like, porque isso faz com que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer o trabalho também. No momento, Botafogo é líder com uma grande gordura ainda para o segundo colocado, que nesse momento é o Palmeiras. São 6 pontos que separam o Botafogo do Palmeiras. Botafogo com 59 pontos, Palmeiras com 53, Bragantino com 52, Grêmio e Flamengo com 50. São as equipes que, na minha opinião, ainda teriam uma condição, mesmo que mínima, ainda uma condição de brigar pelo título. Eu ainda vejo um Botafogo sobrando em relação a principalmente a gordura que criou e que ainda tem. É bom lembrar, eu vou trazer aqui os números do segundo turno. O Botafogo tem um jogo a menos, então isso é muito importante para a sequência e também para a análise. Mas mesmo com esse jogo a menos, o Botafogo, caso conquiste os 3 pontos, que é um jogo contra o Fortaleza, o Botafogo não teria uma grande campanha no segundo turno. Eu já vou trazendo aqui, você já vai acompanhando como está a primeira página do segundo turno, com o Atlético Mineiro tendo a melhor campanha do segundo turno. São 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. O trabalho do Filipão vai muito bem nas últimas semanas, inclusive superando o Bragantino em São Paulo nas últimas rodadas. Falando do Bragantino, o Bragantino tem a segunda melhor campanha do segundo turno, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Bragantino com esse asterisco também de um jogo a menos em relação ao segundo turno, a grande parte das outras equipes que estão aí nessa corrida. Palmeiras tem a terceira melhor campanha do segundo turno, o Atlético tem 22 pontos conquistados, o Bragantino 20, Palmeiras com 19 pontos conquistados, Atlético Paranaense com 18, tem a quarta melhor campanha do segundo turno, o Flamengo tem a quinta melhor campanha do segundo turno, só que o Flamengo tem um asterisco aí também de jogo a menos dentro do segundo turno, são 10 partidas disputadas, enquanto a grande maioria tem já 11 partidas disputadas. Se o Flamengo vencer esse jogo que resta aí para complementar as 11 rodadas que as outras equipes já têm, o Flamengo passaria dos 18 aos 21 pontos, teria a segunda melhor campanha do segundo turno, só que o Bragantino também tem esse jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, mas é a dinâmica dessa parte de cima da tabela em relação ao retorno. E aí vem Bahia, vem Fortaleza, Grêmio, que também oscilou assim como o Botafogo oscila bastante, Santos, Vasco. E detalhe, Vasco e Santos têm aproveitamento maior do que o Botafogo em relação ao retorno. Isso é que chama muito a atenção. Outras equipes que têm um aproveitamento maior do que o Botafogo em relação a esse segundo turno. Na verdade, eu vou trazer as equipes que têm um aproveitamento menor. As únicas equipes que o Botafogo tem um aproveitamento maior dentro desse segundo turno: Coritiba, América, Goiás, São Paulo e Cuiabá. O Botafogo
tem a 15ª campanha em relação ao aproveitamento do retorno, com 12 pontos conquistados. Mesmo aproveitamento de Cuiabá e de São Paulo, mas tem o asterisco do Botafogo ter um jogo a menos. Se o Botafogo conquistar uma vitória nesse jogo a menos que tem, que é contra o Fortaleza, o Botafogo ele somaria mais 3 pontos, chegaria aos 15 pontos e chegaria na mesma pontuação do Vasco, né? Então ele teria uma campanha de meio de tabela se essa vitória contra o Fortaleza, que é o jogo que resta, acontecer. À frente do Botafogo ainda tem Corinthians, ainda tem o próprio Cruzeiro, Fluminense, Internacional. É uma campanha muito abaixo do Botafogo em relação ao retorno. Não é um vídeo para falar do Botafogo em campo, para falar do que eu tô achando do desempenho do Botafogo em relação a campo. É mais realmente para trazer o aproveitamento, que, como eu comentei logo na abertura, é um aproveitamento de briga contra o rebaixamento, em relação, evidentemente, ao segundo turno. Mas mesmo assim, segundo a UFMG, eu estou colocando aqui na tela a probabilidade de título pela gordura que o Botafogo tem, que ainda é muito grande, ainda é muito relevante. O Botafogo tem uma probabilidade de título na casa dos 80%, Bragantino tem 8,6%, Palmeiras com 5,7%, Flamengo com 2,6%, e o Grêmio é o único que, a partir do Grêmio, na verdade, as equipes estão 1,7% para o Grêmio. Depois do Grêmio vem o Atlético com menos de 1% em relação à probabilidade de título. Eu queria que você deixasse a sua opinião aqui abaixo, como eu comentei, como eu pedi há alguns minutos atrás, em relação a: será que, na sua opinião, tem alguma equipe que pode tirar esse título do Botafogo? Se sim, qual é essa equipe? Também você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião em relação a: Botafogo já é campeão pela gordura que criou lá no primeiro turno. Deixa aqui o seu palpite abaixo. Vou pedindo novamente, se inscreve no canal, compartilha esse link, porque ajuda demais ao crescimento do meu trabalho por aqui, a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos aqui no YouTube, independente da divisão, sempre falando do futebol brasileiro, independente da região também. Vou ficando por aqui, até a próxima.